Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que estejam me ouvindo. Aqueles que não me conhecem, eu me apresento, eu sou o professor Vieira e este é o canal Antônio Vieira, cujo propósito é apoiar o ensino e os profissionais que tenham a topografia em seus currículos ou façam dela a sua profissão. No vídeo passado, nós conversamos a respeito das ferrovias na direção leste-oeste e vimos que a proteção mais adequada para elas, uma vez que, tratando-se de grandes obras, poderiam abranger vários fusos do sistema UTM, o sistema UTM ou LTM não seria o mais adequado como representação cartográfica para elas, embora seja essa a especificação recomendada pelo DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre. Nós vamos continuar neste vídeo hoje, continuando a falar sobre essas que grandes obras devem ter projeção cartográfica própria, mas focalizando que nem sempre o sistema UTM convencional é a solução mais adequada. Isso vai ficar mais claro ao longo do vídeo, E para fazer isso, nós vamos nos apoiar, vamos dar uma ênfase importante para essas grandes obras que se estendem por centenas e milhares de quilômetros sobre a superfície da Terra, a engenharia cartográfica. A engenharia cartográfica, que assim é chamada em algumas faculdades, em outras é chamado de engenharia cartográfica e de agrimensura, e outra de engenharia de agrimensura. É onde se formam os profissionais que estão habilitados e qualificados para dar o apoio necessário para estudo do traçado dessas grandes obras, para sua implantação e para elaboração das suas plantas para que se façam os projetos básico e projeto final de engenharia. Vamos então falar sobre essas grandes obras. E a grande obra que podemos assinalar no momento, é a ferrovia, essas malhas, norte-sul e leste-oeste. A ferrovia norte-sul, ela é aquela, que se estende assim nesse sentido norte-sul. Nós estamos aqui percorrendo essa ferrovia com o mouse desde o Rio Grande do Sul e vamos parar aqui, parar no Pará, aqui perto da ilha de Bananal, aqui perto de Itaqui, Maranhão, Pará, e é o fuso 22. Aqui estão os fusos convencionais do sistema UTM, fuso sistema UTM. E as ferrovias leste-oeste, já falamos delas, estão elas aqui. Na aula passada, no papo passado, falamos de uma que vem até aqui ao porto de Ilhéus, aqui, conversamos com vocês, e ainda há muitas ferrovias nessa direção leste-oeste a serem projetadas, estão sendo estudadas, e sem falar naquela que ainda irá atravessar Paraguai e chegar ao Chile para a ligação com o Atlântico. Bom, então nessa ferrovia norte-sul que nós estamos vendo aqui, eu quero chamar a atenção a vocês do que acontece nesse fuso de 48 graus oeste a 50 graus oeste, o fuso 22. Reparem que essa ferrovia norte-sul, nesse trecho aqui do Pará até Goiás, ela se encontra no extremo do fuso, na região de maior deformação do sistema UTM. O sistema UTM aqui causa uma deformação linear, que deforma a escala e deforma os comprimentos, na razão de 1/1000, o erro relativo é 1/1000, ela deforma 1 metro em 1 quilômetro. Então isso é uma deformação muito grande assim, para se apresentar
para projetos básicos de engenharia, projeto final de engenharia e na locação dessas obras. E depois desse trecho aqui de Goiás, a ferrovia, né, vai se dirigindo para o meridiano, proximidade do meridiano central, e quase que desce no meridiano central até o Rio Grande do Sul. No final desse vídeo, dessa nossa palestra, eu vou apresentar um panorama geral, um vídeo com um panorama geral dessa ferrovia Norte-Sul. Vamos agora falar disso. Mas reparem que esse trecho aqui, né, Norte-Sul, esse trecho aqui no extremo do fuso, ele é problemático pela sua grande deformação. Eu fiquei pesquisando pela internet para ver se achava o sistema de projeção que foi usado na ferrovia Norte-Sul. Não achei claramente. Talvez quem tenha acesso aos relatórios lá dessas empresas que fizeram o projeto para o DENIT tenham visto isso, mas claramente nós vemos que o sistema UTM não é adequado. Mas qual seria, então, o sistema adequado? Vamos falar sobre isso. Nós estamos vendo aqui que nesse pior caso, como nós já vimos, é desde o Pará até ali a Goiás, e nós temos as coordenadas geográficas por onde passa, né, essa ferrovia Norte-Sul, Vila do Conde, Açailândia, Porto Nacional, né, vão Campinorte, Anápolis, Ouro Verde, chegamos lá em Goiás. Então reparem vocês aqui nessa coluna que eu destaquei com as longitudes. Essas longitudes, se vocês repararem, como nós já tínhamos visto aqui no esquema, essas longitudes elas estão próximas de 48 graus, próximas lá do limite do fuso. 48 e pouco, 47,5, 49 e mais um pouco, 48, 49, como nós já tínhamos visto no esquema. Então, como é que nós poderíamos sanar essa dificuldade do sistema UTM convencional? Como é que poderíamos resolver isso? Isso daí, essa questão vai ser resolvida da seguinte maneira, né? O sistema UTM convencional, todos nós sabemos que a imagem geométrica é de um cilindro com diâmetro menor que o diâmetro da Terra, seccionando a Terra em duas linhas de secância e formando assim fusos, né, de 6 graus de magnitude, de amplitude. Então, temos então assim vários fusos formando 6 graus. Em particular, estou destacando esse fuso 22, que está desde o meridiano de 48 graus até os 54, o meridiano central com 51 graus. E nessas linhas de secância, aqui está mal resolvido, né? Parece que a linha de secância está aqui, mas a linha de secância, ela fica, né, ela fica no interior do fuso. Lá no extremo do fuso, é onde se dá assim, então, a distância entre os meridianos extremos de 660 quilômetros, né, 6 graus, né, 660 quilômetros, e nós temos que lá no extremo do fuso, estamos marcando aqui nesse fuso, que é igual para todos os outros do sistema UTM convencional, o coeficiente de deformação linear. Então aqui no extremo do fuso, o kappa é 1,001, quer dizer, ele deforma 1 metro em 1000 metros. No meridiano central, o kappa é o kappa zero, que é 0,9996, quer dizer que aqui há uma redução dos comprimentos lá da Terra, quando são projetados na projeção cartográfica, de 40 centímetros em 1 quilômetro. É um erro relativo de 1 para 2.500. Esse erro relativo aqui vai diminuindo, a deformação aqui na secância
não existe, porque na secância um comprimento no elipsoide, ou na Terra, né, é igual ao comprimento aqui na projeção, que é aqui onde a imagem do cilindro, né, secciona a Terra. Então é assim que temos o fuso convencional. E que ideia isso dá? A nossa linha norte-sul, a nossa ferrovia norte-sul, ela passa aqui pelo meridiano, né, perto do meridiano 48 graus, aqui nos Barros. Se ela passasse na linha de secância, seria o ideal, porque aqui não há quase deformação. Mas nós não podemos mexer a Terra, mudar a Terra para cá, mas podemos mudar a posição do cilindro, nessa imagem do cilindro tangente. Nós podemos girar o cilindro de tal maneira que a linha de secância passe sobre o meridiano de 48 graus lá na Terra, 48 graus e pouquinho, passe sobre essa linha por onde passa a ferrovia norte-sul. E é isso que nós vamos fazer. A ideia é essa. O meridiano central, a distância do meridiano central até a linha de secância, nós já vimos em aulas anteriores, é 1 grau e 37 minutos. Essa é a distância. Então, se nós fizéssemos o cilindro, né, girar 1 grau e 37 minutos, nós colocaríamos, então, o cilindro em cima daquela região por onde a ferrovia norte-sul passa. Esse, então, vai ser é isso que vamos fazer. Vai ser vamos chamá-lo de sistema UTM modificado. Então, nós pegamos aqui, chamamos o meridiano central de 50 graus. Vamos chamá-lo de 50 graus. Isso nós podemos convencionar, é como se estivéssemos girando aqui o cilindro. Quem gosta de trabalhar com software, ou quem tem as tabelas, é só entrar no software com a longitude do meridiano central, o lambda zero, 50 graus. E, no que lá está escrito sistema UTM, entramos com lambda zero 50 graus, já ficará um sistema UTM modificado. Então aqui ficaríamos com essa distância aqui até a linha de secância, né, 1 grau e 37, da linha de secância até o extremo difuso, dá 1 grau e 23 minutos, de modo que essa soma, 1 grau e 37 e 1 grau e 23 minutos, dão 3 graus. 3 graus é a distância angular aqui do meridiano central até o extremo do fuso. E nós estamos mantendo o fuso com 6 graus. Ora, se esse meridiano aqui, repare que agora os meridianos têm 6 graus, esse vai ser 47, aqui 50 e aqui 53. Esse meridiano aqui de 47 vai fazer com que a linha de secância, somada aqui a esse meridiano de 47, tenha uma longitude de 48 graus e 23 minutos. Então, forçamos essa linha de secância a ficar numa longitude de 48 graus e 23 minutos, que é onde lá na Terra se desenvolve aquele trecho lá do Pará até Goiás, nessas proximidades de 48 graus e 23 minutos. Aí não vai ter problema. Vamos ficar com uma projeção UTM modificada em que a região de interesse, que é aquela por onde passa a ferrovia do aço, fique próxima à secância. Esse artifício já foi usado, eu informo a vocês, quando a cidade de Brasília, quando estava se selecionando locais para a cidade de Brasília, lá para a década de 50 e tanto, quase 60, então na empresa que eu trabalhei, eu ainda não trabalhava lá, mas depois eu fui para lá e tive
essa notícia lá dos engenheiros civis que trabalhavam lá, dos diretores, o sistema de projeção cartográfica que foi usado para a implantação das obras e da cidade de Brasília foi o sistema UTM modificado, em que se escolheu um meridiano central de tal maneira que a secância passasse em cima da região, do local que foi o vencedor dos locais que competiram para ser a cidade de Brasília. Então, depois, com o tempo, passou-se aquelas plantas para o sistema UTM convencionado, que mais tarde, então, foi feita aquela convenção para que todas as cartas, né, todo o mapeamento do Brasil fosse na projeção UTM. Mas, para aquelas obras de engenharia, era mais adequado usar o sistema UTM modificado, passando isso no local lá da cidade onde seria construída Brasília, para fazer todas aquelas obras, fazer aquelas ferrovias, toda aquela parte de apoio à engenharia civil foi feito nesse sistema UTM modificado. Então, eu já tinha essa ideia, essa experiência, eu já tinha, desde lá de quando, já de mais de 40 e tantos anos atrás, eu só estou dando ela para vocês agora, para que vocês tenham essa informação, e isso no cabedal de conhecimento de vocês, nesse conhecimento técnico. Agora, para não confundir esse sistema de projeção modificado com o sistema convencional, podemos deixar essa abscissa com 500 mil, que não tem problema, mas a ordenada aqui do Equador, nós podemos colocar como 5 milhões, em vez de 10 milhões, 5 milhões de metros, porque aí as coordenadas desses pontos não ficariam parecidas com as coordenadas do sistema UTM convencional, e seria com a segurança de não se fazer, não se usar coordenadas de um sistema quando se está trabalhando com outro, tá? Isso é um cuidado que os engenheiros cartógrafos, agrimensores devem ter quando forem usar essa solução, né, da projeção do sistema UTM modificado, adotar uma origem para o sistema tal que não haja confusão com o sistema UTM convencional. A caracterização do sistema modificado e algumas correções, vamos ver como ficou. O lambda 0, 51 graus, para a origem das coordenadas plano-retangulares. A abscissa do meridiano central com 500 mil metros e a ordenada no Equador com 5 milhões de metros, para não causar confusão com as coordenadas do sistema UTM convencional. Sobre as correções que teriam que ser feitas, né? A correção de uma distância da planta para o elipsoide será tal qual no UTM convencional. Uma distância no elipsoide será uma distância numa planta UTM, medida L UTM convencional ou modificado, vezes o denominador da escala, dividido pelo coeficiente de deformação linear. Teremos a distância lá do modelo digital do terreno, na planta, né? Reduzido ao elipsoide. E para corrigir a distância do elipsoide para o terreno onde a obra está sendo realizada, no caso a Ferrovia Norte-Sul, né? Uma vez que o Planalto tem lá uma distância de cerca de 1.000 metros, é feita como no plano topográfico ou no UTM convencional ou modificado. Essa distância lá no Planalto, lá no plano da obra, né, onde a ferrovia está sendo construída, está para a distância elipsódica, assim como R mais H é a altitude média lá do terreno onde a obra está sendo construída, a Ferrovia Norte-Sul, está para o R, que é o raio da Terra, o raio gaussiano. Então, a distância lá no plano da obra é um fator de altitude vezes a distância elipsódica. Chamei de fator de altitude essa fração R mais H sobre R.
E passando essa distância elipsóide como está expressa nessa expressão aqui. 1 sobre K vezes o L no UTM modificado, ou vezes a escala, substituindo aqui na distância elipsóide, e juntando aqui o fator de altitude com esse fator da projeção, 1 sobre K, ficamos então com a distância lá no plano da obra, sendo igual a um determinado fator, vezes essa distância no UTM, o UTM modificado, vezes o denominador da escala. Chamando essa junção desses dois fatores de altitude da projeção como fator C, FC, nós ficamos então com essa fórmula para representar uma distância medida aqui na planta, né, no sistema UTM, com coordenadas UTM, na planta vezes a distância do modelo, né, se for um modelo digital, a escala do modelo digital ou da planta, por esse fator de altitude. Um volume no terreno e o volume do modelo digital do terreno. Poderíamos então elevando ao cubo, né, essa expressão, temos a sua expressão em L3, né, ao cubo. Então essa distância ao cubo, aqui vai ficar esse fator C ao cubo, essa distância lá na planta ou no modelo digital ao cubo, vezes o denominador da escala ao cubo. E chamando então um volume genérico qualquer, que estaria um cubo de lado de aresta D índice H, aqui seria um volume genérico no terreno, e aqui seria um volume genérico no modelo digital do terreno, por exemplo. E aqui, no caso, esse L, essa distância aqui no UTM ao cubo, seria medida lá no modelo digital do terreno, feita nas restituição aerofotogramétrica digital, em que a escala, né, em que a ferrovia está sendo projetada, poderia ser no projeto básico, e aqui esse denominador da escala ao cubo. Então aqui teríamos então o volume, né? Quer dizer, no caso de uma verificação, controle de terraplenagem, né, se estivesse fazendo uma medição lá e fôssemos conferir a medição, então, vendo lá, comparando para achar o volume de terra que foi modificado, teríamos então o volume lá do modelo digital do terreno, vezes esse denominador da escala do modelo digital ao cubo, por esse fator de altitude, e isso então subtraído do volume existente, feito lá pelo nivelamento das seções transversais, fazendo a subtração desses dois volumes, o volume do modelo digital menos o volume existente, daria então o volume de terra que faltou, né? O que foi subtraído é o que foi feito. Isso então seria feito, né? Então isso é uma maneira que poderia então ser usada lá para o controle da terraplenagem, usando esse modelo digital do terreno, né? Bom, vamos ver agora, como eu prometi, um panorama geral da Ferrovia Norte-Sul, quer dizer, no sistema UTM modificado. As deformações lineares seriam menores do que no UTM convencional, né? Porque as plantas, o modelo digital do terreno, tudo estariam mais próximas da realidade. As plantas 1 para 2000 do projeto básico, elas representariam o terreno levantado com mais perfeição. Então, os custos inerentes, os custos extraídos dessas plantas estariam mais próximos do custo real, né? O erro do custo de construção feito ali, avaliado ali no projeto básico, teria um erro menor do que se as plantas estivessem bem mais deformadas. E essa correção de volumes aqui, a razão entre o volume do terreno no terreno e o medido nas plantas do modelo digital do terreno,
é o cubo do denominador da escala multiplicado por uma constante ao cubo que nós já vimos na fórmula anterior, né? Então isso aí para avaliar volumes que lá na terraplenagem. Então esse comprimento só desse trecho para Goiás é 1537. Quer dizer, se nessa apreciação aqui, desses volumes aqui e os erros inerentes nessa avaliação do custo do projeto básico, se as plantas estiverem assim deformadas mais do que na realidade, o custo, né, o custo avaliado terá um erro bem maior, né? Então isso daí é uma metodologia que deve ser usada e o engenheiro cartógrafo e agrimensor pode ser útil nisso, né? Eu lembro que lá em Itaipu, eu trabalhei na locação da curva de desapropriação, a curva de nível de 220 metros, e a desapropriação foi feita então até com base, né, nessa curva de nível de 220 metros, e ali, a partir dali, se media toda a área das propriedades que seriam desapropriadas. E a área da propriedade sobre o terreno, né, era uma. E a área da propriedade avaliada por coordenadas UTM, né, por aquele determinante de Gauss, lá nas plantas, era outra. Em relação a cada propriedade, pelo valor da propriedade, a diferença não era nem tanta. Mas se nós considerarmos aquela distância ali da Foz do Iguaçu, ali da barragem, né, até lá o final da barragem, que são centenas e centenas de quilômetros, essa diferença entre a área medida na planta e a área medida lá sobre o elipsoide, essa diferença era considerável. A mesma coisa, sim, essa diferença de custos aqui entre essas plantas feitas deformadas lá nessa projeção bem deformada, né, lá no extremo do fuso e as outras, isso pode ser avaliado. E é um erro sistemático que se está colocando ali e alterando o custo da obra, não só na parte de avaliação da terraplenagem, mas também na avaliação do custo da construção da obra. Então vamos agora ver essa panorama geral da ferrovia, são só 5 minutos, eu agradeço ao autor desse vídeo, o crédito eu vou colocar aqui, mas dentro do próprio filme, o autor coloca o crédito do canal dele e eu faço aqui um agradecimento de público, porque o propósito aqui é contribuir com a formação profissional, com a engenharia nacional e essa grande obra, né, o enaltecimento dessa grande obra que é a Ferrovia Norte-Sul. Então vamos a esse vídeo. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estas são imagens do pátio de Anápolis. Hoje iremos passar um panorama sobre a Ferrovia Norte-Sul. A Ferrovia Norte-Sul, que tem o nome oficial de Estrada de Ferro 151, é uma ferrovia longitudinal, cujo projeto corta o país de norte a sul com o objetivo de integrar várias outras ferrovias já existentes e poderá interligar outras que ainda serão construídas. Dentre as interligações importantes fazem parte a Estrada de Ferro Carajás, cuja interligação é feita em Açailândia, no Maranhão, e que conecta a Ferrovia Norte-Sul ao porto de Itaqui, em São Luís do Maranhão. Esta foi a primeira parte da ferrovia a ser construída. A Malha Paulista, cuja interligação já foi feita em Estrela do Oeste, São Paulo, onde já existe o entroncamento e está operacional, conectando a Ferrovia Norte-Sul ao porto de Santos. A FIOL, Ferrovia de Interligação Oeste-Leste,
que está em fase adiantada de construção, tendo alguns lotes já concluídos. Esta conexão deverá ser feita até o porto de Ilhéus. A FICO, Ferrovia de Integração Centro-Oeste, cuja construção ainda não foi iniciada, porém fará a interligação do principal polo de produção de grãos no Mato Grosso com a Ferrovia Norte-Sul. Também há o projeto de extensão norte da Ferrovia Norte-Sul, fazendo a sua interligação até o porto de Barcarena. Além disso, há o projeto de extensão da Ferrovia Norte-Sul até o sul do país, sendo interligada com o porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. A Ferrovia Norte-Sul foi dividida em 3 trechos, chamados de tramos. O tramo norte, que vai de Porto Nacional, Tocantins, até Açailândia, no Maranhão. Este tramo está subconcedido para a empresa VLI. O tramo central, que vai de Porto Nacional, Tocantins, até Anápolis, Goiás, e foi subconcedido para a Rumo em 2019. O tramo sul, que vai de Ouro Verde, Goiás, até Estrela do Oeste, São Paulo, também foi subconcedido para a empresa Rumo em 2019. Os tramos central e sul, que foram subconcedidos para a empresa Rumo, deverão ser renomeados para Malha Central, uma nomenclatura utilizada pela concessionária. O tramo sul era o único que não havia sido concluído, porém alguns trechos importantes já foram terminados. A conexão com a Malha Paulista foi feita em janeiro de 2020. A conexão entre os estados de São Paulo e Minas com a transposição do Rio Grande foi concluída em setembro de 2020. A ponte do Rio Arantes foi concluída em novembro de 2020. A conexão entre os estados de Minas e Goiás com a transposição do Rio Paranaíba está em fase de conclusão entre o final do mês de novembro e o mês de dezembro de 2020. Segundo o governo federal, deverão ocorrer 3 entregas da Ferrovia Norte-Sul. Uma em dezembro de 2020, outra em março de 2021 e a última em julho de 2021. Estamos acompanhando o avanço das obras e a expectativa é enorme para a conclusão e entrega dos trechos que ainda estão sendo concluídos. Agradeço aos inscritos do canal. E se você ainda não é inscrito, peço que se inscreva, ative as notificações e deixe seu comentário. Se tiver gostado do vídeo, deixe o like para ajudar o nosso canal a crescer. Compartilhe este vídeo em suas redes sociais para que mais brasileiros conheçam o que está acontecendo no cenário logístico nacional. Pessoal, esse foi o vídeo, então fiquem com... Terminamos assim, e eu agradeço por assistirem esse vídeo. Deixem seus comentários e como, se algum colega, algum engenheiro colega ou estagiário já trabalhou nessa obra ou tem conhecimento do sistema de projeção que foi usado na Ferrovia Norte-Sul, se foi o UTM convencional ou o RTM ou LTM, por favor, coloque aqui nos comentários para que todos fiquem sabendo. Inscrevam-se os que não estão inscritos, deem like, compartilhem esse vídeo e até a vista, pessoal!